Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao grupo Superação com Amor, mais uma transmissão ao vivo aqui nessa quinta-feira. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um encontro online. Hoje com um tema, para a gente começar nosso encontro, como agir quando se descobre que seu filho está usando maconha e que seus irmãos já são dependentes. Algo tão difícil aqui para as famílias, né? Esse assunto, e por mais absurdo que seja, pode ser comum em algumas famílias, né? Está também disponível aqui no link deste vídeo, o link para o grupo do WhatsApp, a qual eu coordeno, né? Diariamente coloco lá, posto áudios de orientações às famílias, e também está o link do e-book, a qual eu sou autor, Como a Codependência Age na Dependência Química. Por gentileza, quem for entrando aqui no nosso encontro de hoje, vai me dizendo se está tudo ok com a minha transmissão, e aí eu vou, daqui a pouco, começar o nosso assunto de como agir quando se descobre que seu filho está usando maconha e seus irmãos já são dependentes. Uma situação tão difícil. Ok, Samara, boa noite, tudo ok. Muito obrigado por avisar. Sejam todos bem-vindos aqui, mais uma live, mais um encontro ao vivo no grupo Superação com Amor. Sejam todos aqui bem-vindos a esse encontro. Hoje, nessa quinta-feira, tratando deste assunto, que inclusive foi questão de uma participante do grupo, trazendo esse tema, que é algo tão difícil de se lidar no nosso dia a dia. Né? Você tem dois filhos dependentes e descobre que o outro filho também está aí entrando no mundo das drogas com o uso da maconha. Devemos pensar sobre essa situação, por que isso ocorre e o que isso está acontecendo na vida das pessoas. As pessoas que forem entrando online aqui, vai dizendo para mim se está tudo ok, para mais um encontro desta noite, aqui o encontro online. Vou contar aqui um pouco da minha história, para quem me conhece, porque nesses últimos dias entraram muitas pessoas dentro do grupo e às vezes não conhecem a história. Sou André Nunes, psicólogo, e desde os meus 15 anos de idade eu tenho aí envolvimento com a questão da dependência química. E todo mundo me perguntou a vida inteira qual é o tipo da droga que eu usei na minha vida. E aí eu digo que eu nunca usei nem um cigarro apagado na minha boca. Quando, aos 15 anos de idade, eu fui buscar meu primeiro emprego formal, né? Eu trabalhava com o meu pai, numa banca de feira, e fui buscar meu primeiro emprego formal. Eu fui trabalhar no escritório de uma comunidade terapêutica, como office boy. Desde então, lá eu fiquei na parte administrativa, fiz auxiliar de enfermagem, fui trabalhar como auxiliar de enfermagem. Boa noite, Regina Santos, seja bem-vinda. Diga de que região que você é, Regina. Estou aqui em Suzano, né? Trabalho na cidade de Mogi das Cruzes. Eu estou aqui na grande São Paulo. E com auxiliar de enfermagem, fui trabalhar fazendo resgate de pacientes, fui trabalhar dentro da clínica, trabalhava acompanhando a rotina do dia a dia dos pacientes. Fui depois ser coordenador de uma clínica, onde fui coordenador durante 6 anos. Após esse período, fui dono, proprietário de uma clínica durante 7 anos. E nesse decorrer do tempo, me formei na psicologia, porque desde todo esse período de coordenação e proprietário de clínica, eu sempre trabalhei orientando famílias, dando apoio para as famílias que buscavam um tratamento para os seus filhos. E desde então, meus últimos anos, de 2013 para cá, o meu trabalho exclusivamente está na missão em fazer famílias mais serenas, famílias mais felizes, né, com uma dedicação, com muito amor, para transformar essas famílias em famílias que possam ser felizes. Né? Eu vejo há 20 anos, há 21 anos, essa história de como as famílias estão perdidas, estão desorganizadas, por não saberem como fazer
lidarem com o dia a dia, com seu filho, com seu esposo, com sua família. A Regina está nos dizendo aqui que é de São José dos Campos. Regina, 1 hora, mais ou menos, daqui da onde eu estou. Né? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro, e aí falando hoje sobre como agir quando você descobre que seu filho está usando maconha e seus irmãos já são dependentes. E aí, desde então, meu trabalho está voltado aqui nos nossos encontros às quintas-feiras, coordeno um grupo de ajuda, né, de apoio, de autoajuda na cidade de Mogi das Cruzes, todas as quartas-feiras, e, claro, faço aí atendimento em consultório, orientações, palestras, consultorias, né, inclusive atendimentos online. E é esse aí o meu trabalho hoje desenvolvido com a dependência química, e eu sou prova de todo esse período da minha vida, nunca tive o contato direto com alguma substância de dependência. Mas isso não me isentou de poder trabalhar, de poder me dedicar e poder fazer com que as pessoas tenham vidas transformadas. Então, vamos lá para o nosso tema. Lembrando-se que o dependente químico, ele pode começar a fazer uso das drogas por diversas formas, diversas maneiras. Hoje, nós devemos ter clareza de que a droga é algo que está no mercado em todas as esquinas. Costumo dizer que há 21 anos atrás, a droga era algo escondido, algo até que meio que marginalizado, as pessoas ficavam meio que escondidas para poder usar droga. Hoje é comum, não vamos dizer que é normal isso, mas é comum você andar em determinadas regiões e encontrar alguém fumando um cigarro de maconha e as pessoas às vezes nem se preocupar que está fazendo isso. O porquê disso? A oferta da droga ela está 100%, ou melhor dizendo, 1000% mais forte nesses últimos anos. E isso faz com que a demanda seja muito alta, onde as pessoas possam buscar de uma forma mais facilitada. Uma outra questão que o nosso mundo de atualidade, o nosso mundo de evolução, por mudanças melhores, de forma global, de forma abrangente, faz com que as pessoas estejam cada vez mais conectadas com todo mundo de forma externa e internamente cada vez mais pobres, mais intimamente vazias de sentimentos, de valores e principalmente com falta de condições de lidar com as frustrações. Boa noite, Creuza Maria, seja bem-vinda, eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro de hoje. Que é um encontro aberto, onde eu vou trabalhar com o tema, e para quem não conhece, pode ir me fazendo perguntas, que eu vou tentando responder durante o nosso tempo aqui de encontro. Olá, Elo, boa noite, você é de Osasco, seja bem-vinda. Então, essa demanda é um fator de risco hoje para todos os adolescentes e para todos os jovens e adultos, né? Porque as pessoas cada vez menos preparadas interiormente, mais a demanda da droga, com uma falsa resolução das coisas ou também como fuga, algo que me desliga da minha realidade. Isso é um dos fatores. Outros fatores ainda é a curiosidade. Adolescentes ainda se arriscam muito querendo experimentar o uso da droga, achando que aquilo não vai lhe fazer mal. E isso é uma característica até da idade, por falta de noção de consequência. Então, existe muita questão da curiosidade. Outro fator muito predominante, que a gente não pode deixar de esquecer, que a dependência química, ela atinge 10% da população das pessoas no mundo. E isso quer dizer que existe um fator de predisposição orgânica, a qual nós, né, não sabemos quem tem essa predisposição ou não. Esse é um outro fator gigante de risco. Além também de que esse abandono que existe dos valores da vida, dos valores onde as pessoas são mais enraizadas com família, mais enraizadas com seus missões de vida, isso diminuiu muito, se tornando pessoas mais frágeis interiormente. Então, isso é o que mudou nesses últimos 21 anos que eu conheço,
E eu digo que não existe mais barreira social, econômica ou cultural. Desde um médico, um advogado, um engenheiro, um piloto de avião, a um pedreiro, a um carpinteiro, a um jardineiro, todo mundo hoje tem acesso ou pode ter envolvimento com as drogas. E as famílias sempre se questionam: olá, Clarice, boa noite, sou de Taboão da Serra, região aqui de Cotia, sentido Regis. Que bom esse esclarecimento sobre as drogas. E isso faz com que não tenha limite, não tenha barreira sobre a questão de quem pode ser atingido pela droga. E as famílias ficam muito no campo da culpa, ficam muito no campo da vergonha, ficam muito no campo ali de que tem raiva da situação. Ainda existe um rótulo muito forte, um rótulo muito gigante, de que as pessoas que usam drogas são ser vergonhas, safados e vagabundos. E isso não é real. O comportamento deles se mudam, alteram, se modificam por causa do uso da droga, e claro, eu vou dizer aqui um pouco sobre isso, um pouco mais, né? Que é essa questão de que eles sempre estão enganando de uma certa forma todo mundo que está em volta para manter o uso. Isso é comportamento da dependência química. A gente não pode esquecer disso. Por um outro lado, existe também a questão de que, com o processo da doença, né, do dependente químico, e aí eu vou explicar que a dependência química ela tem 3 fases que pode atingir uma pessoa na dependência química, porque ela se caracteriza como progressiva, é uma doença que você pode ter uma porta de entrada o álcool ou a maconha, desculpa. Tem muitas famílias que têm medo somente do uso da maconha, mas esquecem do uso incentivado do álcool em festas e reuniões familiares. E alguns acham muito natural o uso do álcool, achando que é uma droga, não é uma droga, que é algo liberado, é legalizado, mas é um grande porta onde a pessoa começa a sair da realidade dela, vai encarar outras aventuras, e também uma grande porta para o uso de drogas mais pesadas. O segundo uso, a segunda porta, que eu costumo dizer, são uma porta com 2 partes. Uma é o álcool e a outra é, a maconha. Então, também muito forte para que a pessoa possa usar outras drogas. Desta forma, as pessoas começam a usar o álcool e a maconha e progressivamente podem evoluir para uma dependência mais forte, uma droga mais forte, conforme ele tenha vontade de sentir outras reações. Porque a droga tem um mecanismo, isso tudo aquilo que nós usamos de medicação, de alguma coisa, de alguma substância que a gente toma legalizada, ela vai se adaptar ao nosso organismo e vai se acostumar. Gera um mecanismo de tolerância. O que é isso? Hoje eu bebo uma garrafa de cerveja, por exemplo. Eu fico bem, tranquilo. Amanhã eu fico com um efeito gostoso. Amanhã eu vou beber 2 para me sentir bacana. Depois de amanhã eu vou precisar beber 3, porque a primeira uma só não vai ser suficiente para que eu possa me sentir alegre. Isso chama-se tolerância. Então, até para esse funcionamento do organismo, a pessoa começa progressivamente a usar mais droga. Uma outra situação também é o mecanismo de recompensa do prazer, que isso está no nosso cérebro, uma região que ele emite um prazer quando a pessoa tem a sensação do uso, e aí ele vai precisar de mais droga para manter essa mesma necessidade do uso da substância. Então, ele começa a ficar compulsivo para sentir mais prazer, porque o sistema libera isso. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda aqui, mais um encontro nosso aqui nesta quinta-feira. Marlene, que é lá de Minas, se não estou enganado, né, Marlene? Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso, progressão. Uma outra característica muito forte da dependência das drogas é porque ela é crônica. O que quer dizer isso, André? O dependente químico, ele não se cura.
Nossa, André, meu filho vai passar o resto da vida preso à droga. Existe uma diferença. O dependente químico ativo, usando e abusando das drogas, e o dependente químico em recuperação, se mantendo limpo. E para que ele possa fazer isso, ele tem que basicamente mudar três coisas: evitar pessoas que têm envolvimento com a droga, lugares que lembram, que fazem com que a pessoa tenha aquela rotina de uso, e situações de estresse, de trabalho, de convivência, de tudo isso que pode promover a ele usar a droga. Isso é os passos que pode direcionar a um dependente se manter limpo, em recuperação. Então, a doença é crônica, é algo que está instalado, é algo que está ali, que ele nunca mais, parando de usar, ele pode usar alguma coisa de novo, que vai ativar no seu organismo essa vontade de fazer o uso. E qual uma outra característica predominante da doença? É o fato de que ela pode ser fatal. Dessa forma, a pessoa pode levar à situação de morte por acidente, morte por overdose, morte por briga, morte por tráfico, pode levar à morte por várias situações no envolvimento das drogas. Pode levar à cadeia, ou ainda muitos dizem, né, clínicas, que são os três Cs que as comunidades às vezes dizem: cadeia, clínica ou cemitério. Então, isso é algo que pode ser fatal. Por um outro lado, existe também uma outra coisa que acompanha as famílias que estão envolvidas com o dependente químico, e na grande parte, um dependente químico, ele minimamente atinge em volta dele 5 pessoas e pode chegar a atingir até 10 pessoas. Como assim, André? Mãe, pai, irmãos, amigos, colegas de trabalho, esposa, namorada, colega do futebol, ele pode envolver em volta dele até 10 pessoas, gerando-se, então, uma doença chamada codependência, que é, normalmente, 2, 3 familiares que estão vivendo em torno do dependente e realizando várias situações em prol daquele dependente. O que é isso? O comportamento do dependente químico afeta aquela pessoa. E eu, me afetando por isso, tento controlar e lidar com o dependente químico da maneira que eu acho que é mais correto. E aí eu começo a fazer várias coisas. Uma, me anulando, começo a esquecer da minha vida e fazendo tudo por ele. Outra coisa, eu começo a resolver todos os problemas dele. Não consigo ter sossego acreditando que a vida dele depende exclusivamente de mim. E aí começa um ciclo da codependência, onde também é caracterizado por 3 situações. É progressivo, porque cada vez mais, quando você se anula, você deixa de viver a sua vida, vai viver na vida do outro, e isso progressivamente vai gerar um movimento de doença. É crônico, porque se você não tratar, não cuidar, vai ser para o resto da vida. Seus comportamentos podem se permanecerem para o resto da vida. E pode ser fatal, porque tem muitos codependentes que deixam de cuidar da sua própria vida, que morrem porque não cuidaram da saúde, morrem porque estão se arriscando, às vezes, a ir numa favela, em uma comunidade, numa boca de drogas, morrem por briga, e morrem, às vezes, porque o estresse é tão alto que não consegue lidar com a dependência química. E aí, qual é a minha proposta, qual é a minha missão de trabalho? É que as famílias compreendam que devem ter amor incondicional pelos seus parentes, filhos, esposas, né, por netos, sobrinhos, irmãos. Amor incondicional. Quem ama incondicionalmente vai amar se a pessoa está sendo boa ou ruim, vai amar se a pessoa tem sucesso no trabalho ou não, vai amar se ela faz uma faculdade ou não. Ama de toda forma. Só que amar incondicionalmente existe uma condição, que é a condição de você não permitir as coisas erradas acontecerem. É você não tolerar que o comportamento do outro inadequado se permaneça. É isso que é amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente não é aceitar tudo, não.
Amar incondicionalmente é ter limite. É necessário que exista um não. É necessário que exista um treinamento de que a pessoa do outro lado precisa assumir as suas próprias responsabilidades. Então, eu estou trazendo aqui, eu acho, uma geral de que por que as pessoas se envolvem com essa questão das drogas, quais os riscos que ela tem e como que é o movimento dela e como é o movimento da família. Então, a minha missão é que as famílias enxerguem que, apesar de amarem incondicionalmente os seus filhos, os seus parentes, elas precisam tomar decisões, fazer escolhas para mudar o rumo que está seguindo as coisas na sua casa. E às vezes pode ser que seja difícil, e muitas das vezes será difícil para uma família começar a fazer isso. Primeiro, quando um pai ou uma mãe descobre que seu filho está usando drogas, normalmente já está num período de 2 a 3 anos. O pai e a mãe desconfiam de um comportamento ruim, de alguma coisa, acha às vezes que é namorada, acha às vezes que é alguém que está influenciando, é uma fase, é uma adolescência, é o processo de juventude, e quando vai chegar de perto, alguma situação mais grave acontece, acaba por estourar a descoberta de que o filho está usando drogas. E aí também os sentimentos ficam muito embaralhados, muito misturados, porque a família de fato vive com o sentimento da culpa, tentando achar qual é a justificativa, por que isso está acontecendo, porque acontece isso na minha família, e fica às vezes querendo fazer uma lista de tudo que fez, para ver onde foi que errou, para poder acertar isso. E lidar com a culpa não resolve, porque se você fica procurando a culpa, você vai querer recompensar o seu filho, o seu dependente, e ele, claro, vai ficar aproveitando essa recompensa. A vergonha faz com que as pessoas escondam o problema, então o dependente químico fica numa capa de proteção, escondido, né, do problema de fato, porque a família está ali resolvendo as coisas, não conta para o parente, acontece alguma coisa no trabalho, vai lá resolve, acontece uma coisa na família, deixa todo mundo quieto, então ele fica lá escondido nessa vergonha da família. E isso também não resolve o problema. Uma outra questão de sentimento é a raiva, que eu sempre digo, porque alguns pais, às vezes, tomam atitudes de raiva, porque dizem, eu dei tudo para o meu filho, eu fiz tudo, e começa a tomar atitudes como se fosse um castigo, porque ele não está dando valor àquilo que ele recebeu na vida. Então, lidar com culpa, vergonha e raiva não é um passo correto para a mudança e para lidar com o problema. Porque quando você lida com esses 3 sentimentos, olá, boa noite, Aline, Ana, Aline e Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando você lida com esses 3 sentimentos, você na culpa pode compensar, na vergonha você vai tentar consertar para esconder, e na raiva você vai querer castigar. Esses não são formas assertivas, melhores de lidar com o problema. Então precisa se mudar a forma de como está acontecendo aquele ciclo na família, né? E aí precisa ter um desejo do familiar codependente em querer fazer mudança. E aí a família fala, eu não preciso mudar. Quem precisa mudar é ele, porque quem está usando droga é ele, não sou eu. Eu nunca usei droga. Eu nunca fiz isso. E aí precisamos enxergar, porque se o outro não está mudando, né, ou se o outro é internado, e a família pensa às vezes que o primeiro passo é sempre internar, e não é assim. Eu interno, resolvo o problema, então eu não consigo trabalhar as minhas questões a qual eu necessito mudar. Gente, às vezes eu vou falando e preciso beber uma água, senão eu não aguento aqui. E aí, o que acontece? Nós precisamos fazer mudanças por nós. Porque se o outro não muda, eu devo mudar. E aí, trazendo um pouco aqui sobre o nosso tema de hoje, que eu já estendi aí, fazendo toda essa explicação, porque eu acho que é sempre importante as famílias, as pessoas, terem noção de como funciona tudo isso, para que elas possam compreender de uma forma mais ampla toda essa situação, não ficar só restrito, às vezes, no julgamento, na preocupação do que está lidando ali no dia a dia. E aí eu gostaria de falar para vocês assim, como que você deve agir quando descobre que seu filho está usando maconha e seus filhos já têm irmãos que são dependentes.
E aí é importante saber de que nessa família existe uma adaptação de comportamentos inadequados. Algo naquela família já está funcionando de uma forma adequada. Porque se eu já tenho, por exemplo, dois irmãos que tiveram algum problema com a droga ou estão dependentes, e o terceiro filho está indo pelo mesmo caminho, ele está se adaptando a uma realidade inadequada. E aí nós precisamos pensar nas mudanças, né, de como esse grupo familiar precisa alterar. Como que é o funcionamento dentro disso? Quem é que toma conta dessa casa? Os filhos ou os pais? O limite provavelmente já tenha perdido. Quem deve tomar as rédeas e colocar limite nessa casa, nessa família? Os pais. Se eu descubro que meu filho está usando maconha, eu devo desencorajá-lo a usar, devo sentar e conversar com ele de uma forma muito franca e aí buscar conhecimento de todos os efeitos que a maconha faz, porque apesar das pessoas acharem que a maconha é algo natural, e de natural hoje não existe nada, porque a pessoa tem a imagem de que a maconha é natural porque vem da planta, que vem ali da arvinha, mas hoje existe todo um processo de mistura, até mesmo na entrega dessa maconha para quem vai usar. Hoje existe um processo do próprio tráfico de que eles precisam ter maior quantidade para atender os clientes. Então, isso existe uma mistura. E algumas pessoas já chegaram até a me dizer que tem, desculpa aqui, cocô de cavalo no meio misturado para que dê quantidades maiores. Então, de natural não tem. É uma droga que, apesar das pessoas defenderem que é algo que é tranquilo, que deixa as pessoas alegres, ela tem sérias consequências para o indivíduo que usa em todas as fases da vida. Prejuízo na forma de pensar, de raciocínio, prejuízo na compreensão do que está em volta, podendo ter, inclusive, principalmente nos adolescentes, entre 15, né, até 20 anos, 18 a 20 anos, podendo ser grande causador de surtos psicóticos e até mesmo desenvolvimento da doença da esquizofrenia. Então, a maconha é algo que deve ser desencorajado. Não existe essa de que meu filho estava usando cocaína, usando crack, e somente a maconha está bom, não tem problema. Vai ter problema. É necessário que dentro dessa ordem que eu estou falando da família, não possa ter essa adaptação às coisas ruins. Dr. Augusto Cury, né, tive a experiência de ser aluno dele no seminário, ter experiência dele de cursos que eu fiz com ele. Ele trata isso como uma psicoadaptação. Eu começo a viver diariamente com a situação dos filhos usando droga, daquela forma disfuncional da minha casa, que eu começo a me psicoadaptar àquilo. Que eu perco a sensibilidade da noção do problema ou das circunstâncias que estão acontecendo. E isso que é psicoadaptar-se, talvez, a esse grupo familiar, onde às vezes o pai, o filho está usando droga, o pai usa bebida, e achar que isso está dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade. Isso não é verdade. Isso é inadequado, é falta de estrutura e precisa ser construído isso novamente. Alguém dentro dessa família, principalmente os pais, podem resgatar a sua postura enquanto pais, porque também pode existir uma diferença onde não tem um equilíbrio da autoridade de pai e filhos. Pode existir também acordos feitos, né? O pai faz um acordo com o filho e descumpre o acordo com a mãe. Eu costumo dizer que o dependente de drogas, ele adquire no seu comportamento de doença uma característica 100% predominante, que é a característica da manipulação. E eu costumo sempre dizer o seguinte: o dependente químico, ele, quando tem um casal, os pais, fortalecidos dessa forma, ó, minhas mãos estão aqui unidas. Olá, Elaine Nunes, boa noite, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, seja bem-vinda ao nosso encontro. Quando os pais estão assim, unidos, fortalecidos, o dependente químico vai tentar, de todas as formas, quebrar. Vai tentar fazer isso aqui.
Se é unido, você viu que não se rompe. Quando os pais, eles estão com relacionamento, quando um diz uma coisa, o outro diz outra, quando um fala sim, o outro diz não, quando um fala, vou pensar, e o outro já autoriza, que é um relacionamento que não fala a mesma língua, que o junto está aqui, ó. Os dois só vão dar respostas iguais. Os dois vão fazer, vão tomar atitudes juntas. É isso aqui. Quando isso não está bem definido, o dependente químico, ele com certeza vai manipular para que essa situação do casal se abra, se estraga. Esse é o movimento da dependência das drogas. Então é necessário que dentro dessa família, que tenha lá um filho, dois filhos que sejam dependentes, que tenha um segundo filho, um terceiro filho que está começando a usar a maconha, é necessário urgentemente pensar numa nova estrutura dessa família, porque esse funcionamento psicoadaptou-se de uma maneira inadequada e irregular. Isso precisa ser quebrado. Olá, Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Isso está adequado ali de uma forma ruim e pode ser rompido isso. Como nós podemos romper isso? De que maneira? Boa noite, Perpétua, seja bem-vinda. Buscando orientação, buscando entender como funciona a questão das drogas e da codependência, e, claro, um movimento genuíno, original, franco e verdadeiro em querer mudar essa situação. Eu preciso tomar atitudes que vão dar mudanças dentro do ritmo da minha família. André, não adianta. Eu já fiz de tudo, eu não consigo sozinho, não dou conta disso. É importante de que, assim, o movimento de se caminhar com o dependente químico é um movimento difícil, cansativo. E, normalmente, eles vão fazer do cansaço a forma de ganhar as coisas que eles querem. Quando eu falei dos sentimentos da culpa, da vergonha, da raiva, todos esses sentimentos, a culpa na recompensa faz com que a pessoa se mantenha usando droga porque ele está sendo recompensado. Então, ele vai manipular para que mantenha sendo recompensado. E aí, o dependente químico faz com que você sinta cada vez mais culpa para ele continuar sendo recompensado. Esse é o comportamento da manipulação. Cada vez mais ele vai deixar com que ele vai fazer com que você deixe escondido as coisas para que ele escondido continue a fazendo isso. E os comportamentos de raiva, mesmo que você em algum momento tente tomar alguma atitude mais enérgica ou mais como um castigo, ele sabe que aquilo é só um período. Então precisamos acordar. E a nossa codependência, que é um movimento de acompanhar esse dependente químico, precisa ser cortada. Cortada essa relação de culpa, essa relação da necessidade de controle, essa necessidade de eu tenho que dar conta da vida do outro. As pessoas começam a viver acreditando que a vida do outro depende exclusivamente dela. E isso é algo que adoece, porque nós perdemos os nossos limites, esquecemos que somos pessoas humanas, esquecemos que nós não somos super-heróis, nem Mulher Maravilha, nem Super-Homem, porque a gente começa a fazer tudo perdendo o limite dos nossos valores, perdendo o limite daquilo que a gente consegue fazer. E aí, isso precisa ser mudado. Uma das coisas. Outra coisa que precisa ser mudada. Eu tenho que sair do lugar de vítima, porque a minha vida é difícil, porque eu tenho um filho que usa droga. E a minha vida é muito ruim. É muito ruim porque eu sofro demais. Eu estou aqui que eu não aguento mais viver isso. E eu fico no lugar de vítima, porque assim eu não preciso lutar, eu vou acompanhando o sofrimento, eu vou dando conta disso. É difícil mudar, mas a mudança irá promover outras situações. Fazer as mesmas coisas só vai fazer com que você tenha os mesmos resultados. Se lamentar, continuar fazendo tudo o que ele quer, tudo da maneira dele, só vai fazer
com que as coisas se mantenham da mesma forma. E aí, nesse caso, precisa-se buscar apoio. Hoje, no Brasil, existe grupos de apoios familiares e para dependentes, né? Eu tenho Superação com Amor, que eu coordeno na cidade de Mogi das Cruzes, faço os encontros online aqui para que as pessoas possam participar. Tem um grupo no WhatsApp que eu faço orientação com áudios todos os dias. Tem o e-book que eu acabei de lançar aqui, eu sou autor, Como a Codependência Age na Dependência Química, material de leitura para a família. Tem os grupos de amor exigente espalhados em todo o Brasil, os grupos de Naranon, o grupo de Alanon, existe também a Pastoral da Sobriedade, existe também Celebrando a Recuperação das Igrejas Batistas, existe o grupo de AA para os alcoólatras, existe o grupo de Narcóticos Anônimos, o NA, para os dependentes. Então, existem vários grupos aos quais as pessoas podem buscar auxílios. Existe também, como disse, os materiais, eu sempre disponibilizo, eu tenho um canal no YouTube, André Nunes Psicólogo, que tem vários vídeos que falam como eu agir com meu filho que não quer buscar tratamento, o que eu faço quando descobri que o meu filho está usando droga, cuidado com as manipulações do dependente, e aí estou colocando outros vídeos também falando sobre a codependência. Então, existe hoje um mecanismo para a pessoa buscar ajuda. Existem também os CAPs, que é Centro de Atendimento Psicossocial, AD, de álcool e drogas, nas cidades de maior porte de habitantes. A Mônica está dizendo, eu ainda não entrei no grupo do Zap. Dá para você me passar? Mônica, aqui nessa live aqui, em cima está escrito assim, como agir quando se descobre o filho. Então, o tema de hoje está escrito embaixo. Link para o grupo do WhatsApp. Então, só clicar aqui, automaticamente você vai aparecer a tela para você entrar no grupo do WhatsApp. Embaixo também tem o link do e-book. Só clicar, automaticamente você possa entrar. Então, existem os centros, os CAPs AD, que são centros de atendimento psicossocial, que atendem as pessoas que têm problemas com drogas e álcool, em cidades, né, de maior habitantes, e também tem os CAPs, que não é AD, que atendem cidades com menores habitantes. Olá, Vanessa Palma, boa noite, André, sou do Paraná. Isso aí, Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso encontro dessa noite. Existe também, né, locais onde você possa buscar profissionais que façam atendimentos e orientações. Então, hoje, apesar de todo esse movimento da dependência química, existe também várias pessoas trabalhando na recuperação, no tratamento, no apoio das pessoas que estão sofrendo com a dependência. E a minha grande preocupação, eu que tive muito tempo trabalhando como coordenador dentro da clínica, como dono de clínica, eu estive sempre cuidando da parte do dependente, né? Porque não dava muita conta, às vezes, de acompanhar totalmente a família. Eu tinha ali as orientações. Venho de todos esses anos fazendo um trabalho com a família. Pois eu sempre digo, quem é que cuida da família? Quem é que vai dar apoio para a família? Porque a família, às vezes, tem um sossego de buscar um tratamento interno. O período que está internado, a família está sossegada. Mas a família também precisa se cuidar, precisa se fortalecer, precisa ter apoio, precisa ter ajuda, porque também sofre se interna, sofre se está na rua, sofre se está em casa. E para quem a família recolhe? Então, meu trabalho, a minha missão é, de fato, dar apoio, orientação, né, e ajuda às famílias que estão vivendo essa situação. E aí, sempre estou aqui divulgando todo esse trabalho para que as famílias possam buscar cada vez mais se fortalecer. André, você está falando de como eu vou fazer tudo isso, de como eu vou fazer as mudanças. Olá, Inês Coelho, boa noite. O CAPS, pelo menos, onde eu moro, é muito ruim. Uma total falta de respeito e mau atendimento. Desculpa, mas todo o governo é ruim. Nem sempre, Inês, não posso concordar com isso. Depende muito da região. E existe vários, hoje eu digo que existe vários locais que dão atendimento, não posso concordar que tudo que é do governo é ruim, né? E hoje eu falo, existe vários mecanismos da gente poder buscar auxílio. Claro que às vezes gera mais dificuldades, às vezes tem que ter, às vezes, uma briga maior, tem que ter uma cobrança maior, né? Mas nem todos os locais são assim, não posso generalizar.
Mas hoje a família tem que fazer isso, buscar ajuda. E principalmente, e aí é onde eu sempre digo que a mudança ocorre no sentido de que a família tem que parar de correr atrás do dependente químico. André, o que é isso? Ele tem que aceitar o tratamento, ele tem que fazer isso, ele tem que trabalhar, ele tem que voltar a estudar, ele tem que voltar a fazer tudo isso. E a gente quer que ele faça tudo, e às vezes se trata, a gente quer que ele deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, porque é um movimento de controle. Eu interno, fico ansiosa que ele vai sair e não me cuido, e aí quando ele volta e começa a cobrar um monte de coisa, ajuda às vezes para ele recair. E aí nós temos que pensar que tudo isso é um movimento de comportamentos. A minha atitude, o meu comportamento interfere no comportamento do outro. Então, se existe um dependente de drogas, ele já passou por algum tipo de tratamento ou nunca foi internado, deve existir um diálogo e deve se resgatar dentro dessa casa os limites, a autoridade, de quem é a casa, de como funciona, e isso sem a culpa, sem raiva e sem vergonha. As pessoas devem ter coerência de que nessa casa eu preciso mudar esse contexto. André, mas meu filho, meu irmão, meu sobrinho não está nem aí porque não quer parar de usar droga. Então você precisa mudar seu comportamento, que muitas das vezes pode ser um comportamento facilitador. André, como assim? Eu não dou, eu não dou droga para meu filho, eu não dou dinheiro para ele usar droga. Mas talvez você assuma as consequências dos atos que ele está fazendo. Um exemplo. Quem paga a pensão de uma criança, de um filho de dependente químico? Normalmente são os avós. Por exemplo, se envolve numa briga, numa confusão. Quem vai no hospital resolver tudo? Ou vai na delegacia e paga um advogado quando é preso no acidente, quando é preso porque estava com alguém que estava fazendo um furto. Quem que faz isso? Quem é que começa a procurar clínicas para poder internar porque resolveu o problema e quando acha que a clínica não resolve, briga com a clínica, muda para outro lugar, começa a achar tudo ruim? Quem é que faz tudo para o dependente químico, porque ele não possa brigar com o irmão, para que ele não possa chatear o pai, para que ele não possa fazer mal para a avó? Quem é que segura tudo isso? Quem é que quer deixar, né, quer saber o que ele está fazendo, quer saber onde ele foi, quer saber como tudo isso? Normalmente é quem está em volta, é o que normalmente está doente pela codependência. E isso me parece, às vezes, que é um movimento muito claro de que você vai se envolvendo e vai dando cada vez mais desculpa, se envolvendo cada vez mais, e daqui a pouco tudo você justifica porque você está fazendo isso para o outro. E aí devemos pensar duas questões muito sérias, muito importantes no nosso pensamento de mudança, que é: nós não controlamos nada. Nada. Ter controle é algo que é impossível. No máximo que nós podemos fazer é planejar a nossa vida, e dentro desse planejamento nós vamos ter uma margem de como vai ser o nosso amanhã. O de fato, o controle nós não temos. Nós não conseguimos fazer isso. Olá, Sandra, minha querida, boa noite. Seja bem-vinda, Sandra, lá de Guarapari, coordenadora de um grupo de amor exigente lá de Guarapari, batalhadora também dentro desse processo de dependência. Então, isso eu preciso entender, que tentar controlar a vida dos outros é doentio. Isso não existe. Porque a nossa vida também, por mais que a gente tente ter um controle, um planejamento, ela pode ser modificada no percurso dela. Então, isso é um item muito importante. Nós não temos controle de nada e o codependente quer controlar tudo.
Outro item muito importante. Nós não somos responsáveis pela vida do outro. Ah, André, meu filho é menor. Então você é responsável pela vida dele, de dar educação, de cobrar, de fazer dar frustração para ele, dele ter que aceitar o que vocês querem, de ensinar ele, de dar responsabilidade para ele, tudo isso é sua. Mas nós devemos lembrar que existe um limite da nossa responsabilidade pela vida do outro. Porque nós ensinamos, nós criamos nossos filhos, colocamos ele para o mundo e ele precisa também fazer escolhas que sejam adequadas para a vida dele. Então é impossível que eu seja responsável de forma eterna pela vida do meu filho, pela vida do outro. Porque nós não temos essa capacidade. E a dependência química, a doença, trabalha no comportamento do dependente para que ele jogue essa responsabilidade, a culpa para o codependente, para a mãe, para o pai, para a esposa, para o irmão, para o filho. Isso é um movimento da doença. Precisa ser rompido. Lembrando que eu não controlo a vida de ninguém e que eu não sou responsável pela vida de ninguém. Então, esses são a base para que a gente possa compreender que eu vou sair do lugar da onde eu estou hoje, fazendo mudanças de atitudes, e aí eu já disse aqui em outros vídeos sobre isso, e também tem lá no meu canal, e que as atitudes, eu sempre costumo dizer que as mudanças não é pegar o que eu ouvi hoje e vou fazer tudo amanhã. A forma radical não funciona. A mudança tem que ser não da água, que eu costumo dizer, para o vinho, porque a água não se transforma em vinho. Só quem fez isso foi Jesus. Nós não fazemos. Nós podemos transformar o suco de uva em vinho. Isso nós podemos fazer para a nossa vida. Mudanças que eu vou planejar como pequenas metas que vão alcançar um grande objetivo. E sabendo de que o outro é responsável pela vida dele, em algum momento talvez ele não vai querer fazer nada, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que cuidar e zelar pela minha vida, porque eu sempre costumo dizer que quem ama deve se amar primeiro. Quem quer dar amor ao outro, quem quer cuidar do outro, tem que se cuidar primeiramente. A Adriana Rocha está dizendo aqui o seguinte. Boa noite, sou presidente do Comad aqui de Cachoeira de Minas, estou querendo fazer um trabalho de prevenção e conscientização com os pais. Já faço com os adolescentes, mas a família precisa caminhar juntos. Verdade. Adriana, pode contar comigo o que você precisar para fazer com esse trabalho de prevenção aos pais. Tenho certeza também que a gente pode mobilizar um outro grupo de apoio, tem aí o Amor Exigente, mas pode contar também o que for necessário para que você possa ter esse trabalho com os pais. É muito importante. Trabalhar com o adolescente, trabalhar com a família. Trabalhar com o dependente, trabalhar com a família. Os dois caminham-se juntos. E eu sempre digo de que as pessoas têm que ter esse amor incondicional, mas não pode se esquecer de dar limite, dizer não e principalmente de se amar. Não pode se abandonar. Quando a gente vive em prol do outro, quando a gente deixa a nossa vida por causa do outro, certamente nós não temos e não teremos amor suficiente por dois. Nós não teremos força suficiente para duas pessoas. O dependente químico usa um termo muito comum, muito forte na questão do dia a dia da dependência, que é chegar no fundo do poço. Então, a família tem que compreender que se ela continuar codependente, doente dele, os dois irão chegar no fundo do poço. E aí quem vai conseguir sair fora dele? É necessário que a família se cuide, se fortaleça, que mude as atitudes, que vai aos poucos persistindo, porque essa mudança, como eu disse, ela tem que ser gradativa. Quando eu disse que às vezes a família demora 2, 3 anos para descobrir que o filho é dependente de drogas, às vezes ela está há 7, há 10 anos tendo problema, vivendo com isso, e de uma hora para outra,
eu vou mudar minhas atitudes e vai acontecer. Não. Boa noite, Giovânia. Seja bem-vinda. Não é isso. É necessário que eu faça mudanças e, principalmente, tudo aquilo que eu mudar a partir de hoje, eu devo manter persistentemente. Eu não devo voltar atrás. Eu devo saber voltar atrás quando isso for bem claro, não como um recuo, porque eu estou cansado da insistência do meu filho que é dependente. Eu estou cansado porque não adianta. Não é isso. Se eu mudar uma atitude, eu preciso mantê-la para que eu possa buscar resultado. Eu espero, né, que eu tenha conseguido clarear, né, algumas informações para vocês, clarear sobre essa questão que nós estamos falando hoje, de que eu falei de um comportamento familiar. Quando um filho, você descobre que ele está fumando maconha, está usando maconha, e tem na sua casa um filho, outro filho que já é dependente. Então a gente precisa refletir de uma forma muito clara e buscar ajuda para essa família, porque existe ali uma forma de comportamento que não é adequado para o funcionamento de uma vida das pessoas. Faltam limites, faltam autoridade, falta dizer não, falta ter respeito, falta amor próprio. Tudo isso pode ser ingredientes dessa família que está funcionando de forma disfuncional. Muito obrigado, né? Vou aqui já encerrando, fazendo a oração daqui a pouco que costumo fazer, né? Está aqui à disposição no link desse vídeo, né? Porque quando eu terminar a live aqui do Encontro Online, está escrito aqui, as pessoas que estão no grupo podem assistir, né? Podem estar aqui presente, porque está lá o link do grupo do WhatsApp, está o link do e-book, que é como age o codependente na dependência química, né? Então, isso está disponível para vocês. Então, no grupo lá, estou lá todos os dias de manhã gravando áudio, respondendo as pessoas. Está eu, está a Sandra, que está aqui com a gente, está a Cláudia também. Então, está sempre presente lá no grupo para a gente poder dar apoio e orientação às famílias. Então, eu quero agradecer pela confiança, pela oportunidade que vocês me dão de eu entrar aí um pouquinho na vida de vocês, de poder contribuir com o meu trabalho profissional, com o meu trabalho como ser humano, como pessoa, de poder orientar e dar apoio a vocês que estão, às vezes, passando por situações tão difíceis. E aí eu quero dizer aqui, vamos começar sobre a nossa oração da serenidade. Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Lembrando de que essas coisas dependem do outro, da escolha dele, da mudança de vida dele, de como ele quer fazer. Então, dai-me serenidade para aceitar essas coisas que eu não posso mudar. Principalmente coragem, Senhor, para mudar as coisas que eu posso, que depende de mim. Depende de eu escolher hoje que eu não quero mais ser vítima, que eu não quero me conformar no lugar que eu estou de sofrimento, que eu posso transformar a minha vida, que eu posso resgatar a minha família, que eu posso ser diferente e ser mais forte. Sabedoria, né, Senhor? Porque para que eu saiba a diferença das coisas que eu não posso modificar e das coisas que eu posso modificar. Lembrando sempre que é vivendo um dia de cada vez, aproveitando o momento de cada vez, aproveitando as fases que nós vivemos de cada vez, aceitando as dificuldades, os desafios, para um caminho que nos levará à paz, à serenidade e à felicidade de uma nova família recuperada para uma nova vida. Que assim seja. Eu agradeço mais uma vez a todos, né? Costumo sempre dizer em todos os meus áudios, em todos os meus vídeos, né? Costumo dizer que as pessoas, quem ama, não desiste. Nunca desista de você. Quem ama não desiste de lutar, não desiste de correr atrás, não desiste de tentar mudar, de melhorar, mas nunca desista de você. Nunca se abandone, nunca deixe, né, perder a sua vida. Não se anule pela vida do outro. Não deixe com que o outro faça com que sua vida não vale a pena. Isso não é verdade. A sua vida é mais importante de tudo de que existe no mundo. Então, nunca deixe de cuidar de você. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela participação. Estarei aqui na próxima quinta-feira com outro tema, qual também tive aqui as pessoas pedindo. Vou estar publicando durante a semana a chamada do novo encontro, quinta-feira às 20 horas. Deus
abençoe a vida de todos. Abençoe o desafio de cada um tem que encarar e enfrentar. Porque Deus nos dá força e não nos abandona. Eu, como cristão, não posso dizer que não exista Deus. Ele é o primeiro que rege a nossa vida para que possamos ter condições de encarar o nosso dia a dia. Então, tenham todos uma excelente semana. Abençoe o coração de cada um de vocês e aguardo vocês aqui no próximo encontro. Faça comentários aqui embaixo, para que eu possa responder. Se quiserem assistir os meus vídeos, está lá no canal do YouTube, André Nunes Psicólogo. Façam perguntas que eu terei imenso prazer e grande amor em poder ajudar vocês. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado e uma excelente semana.